Toda fotografia congela um instante. E todo instante na política molda o futuro. O convidado de hoje é do jornalismo, da fotografia, mas também é da política. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Flávio Guedes. Bem-vindo a vocês também e a toda a sua audiência. Olá, pessoal! Esse aqui é o Além dos Outdoors, eu sou o Ed Rosseto, estamos aqui em mais um dia de gravação. Quero agradecer a Pureza Filmes, que faz toda a técnica aqui, né? Olha só, o cenário, a gente abriu a janela aqui, tá mostrando Bauru, que ontem teve uma tempestade, né? E quebrou um monte de árvore, estamos sem energia. O ar-condicionado aqui tá um calor, porque não está funcionando. Mas aí, não conseguimos gravar ontem, mas estamos gravando hoje. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa entrevista com Flávio Guedes. Flávio, você é bauruense? Nasceu aqui? Como que é? Conta para nós aí o começo da sua vida. Bom, eu nasci em Bauru, Batista de Carvalho. Tá? Eu nasci na Batista de Carvalho, atrás da loja do meu pai. Nós morávamos atrás da loja, inclusive. E Era uma loja de quê? fotografia. Nossa. Eu sou, para você ter uma ideia, eu sou o quinto fotógrafo da minha família. Tá? Eu venho da família dos tios Carlos e Mário Jacha, meu tio Alder Pereira Guedes e meu pai Ivan Pereira Guedes. E eu, fundo de tacho, tinha que sair na fotografia também. Certo. E saímos. Você é o caçula da história? Não, sou do meio. Do meio. Somos em 4. Tá. Então, sua vida com a fotografia é desde sempre, então, sim, né? Sim. Vamos dizer, eu não tenho recordações que tenham alguma coisa que gera fotografia. Entendi. Que gera fotografia. Uma coisa diferente da fotografia, né? O estúdio de vocês deve ser fotografia de aniversário, de casamento, de revelação, essas coisas, né? Meu pai ele veio, então ele começou a sua trajetória, né, com 10 anos, trabalhando com meu tio Carlos Chacha, certo? E um certo tempo ele se sentiu que ele deveria começar a bater as asas sozinho. Tá? E ele tentou a vida em Adamantina, numa cidade de Adamantina. Adamantina estava começando ainda, e tentou a vida lá, infelizmente, por uma questão de quebra de café, essas coisas que a cidade dependia, ele foi obrigado a voltar a Bauru. Ele voltando a Bauru, ele tinha duas opções. Ou ele voltava para o tio Carlos, ou ele montava alguma coisa própria. E com a ajuda de alguns amigos, né? E ele acabou adquirindo um prédio na Rua Batista de Carvalho. Entendi. E lá nós morávamos no fundo, todos os meus irmãos, eu e meus irmãos, nascemos no fundo da loja. Até eu brinco que eu fui concebido dentro de um quarto escuro. Eu sempre falo Com isso, certeza. é uma brincadeira até, mas é uma realidade. Viu, Flávio? Mas assim, a mudança porque tem a fotografia ali, tirar o retrato, a foto 3x4, a revelação dos filmes que as pessoas tiram, e tem a questão do fotojornalismo, que você é um fotojornalista, né? Como que foi essa mudança? E seu pai não era, né, fotojornalista? Não. Né? Bom, primeiro eu comecei com 10 anos trabalhar com meu pai, sempre ligado a ele, mas sempre voltado ao mundo das lojas. Sim. Que era revelação de filmes, foto 3x4 e reportagem social. Meu pai era uma pessoa muito conhecida em Bauru e muito conhecida na área de fotografia social. Então, os melhores casamentos, as melhores recepções de Bauru, ele prestou serviço. E depois, junto com o Paulo Medina, o saudoso Paulo Medina, com a implantação do Buffet Capristor, nós
passamos a assumir a parte de imagem, de fotografia e vídeo. E vídeo. Legal. Mas e você no Bom, fotojornalismo? isso daí é uma história que vem. Aham. Bom, daí eu tive com ele e tudo, montei lojas em Piracicaba, montamos loja em Ribeirão, morei 6 anos em Ribeirão Preto, Uhum. mas até então era só fotografia social. 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 Uma outra curiosidade também que eu posso te Uhum. colocar, no meio dessa situação, eu fiz faculdade de engenharia também, Engenharia? isso, mecânica. Mecânica. Então eu tenho uma participação muito grande na fotografia em termos de maquinários, porque naquela época existia muito máquinas, né? Sim. Muito processadoras, então eu cheguei até a desenvolver vários projetos nesse sentido. Bom, você perguntou do jornalismo. O que que foi? Após toda a trajetória social nossa, chegou a um ponto que as lojas pararam de dar lucro, né? Então, praticamente, nós fomos obrigados praticamente a fechar, porque não tinha Com o advento mais. da foto É, digital, né? a partir do momento disso daí. Porque o nosso ganha-pão maior era a A revelação de revelação. filmes. A partir do digital, começou isso daí. Eu, simplesmente, um dia fechei minha loja, fechei a loja na Batista Carvalho, onde meu pai começou, Uhum. e daí e agora, o que que eu faço? E passei a fazer tudo que eu encontrava, né? Tudo que eu encontrava. Um amigo me perguntou, falou: "Olha, você não quer fazer algumas imagens aqui na Câmara Municipal? E hoje nós estamos sem fotógrafo, a Câmara está sem fotógrafo e vamos precisar de alguma coisa". Eu comecei a fazer alguma coisa. E nesse intermédio de tempo, eu comecei a aprender a lidar com esse mundo novo, Uhum. né? O jornalismo e a política. E depois, com a entrada também do deputado Pedro Tobias, que eu passei a frequentar o escritório político, que na época Uhum. era um e eu passei a frequentar. Ah, o escritório ficou sem fotógrafo, eu Uhum. passei a fazer fotografias políticas daí. Certo. Daí sim, daí eu passei a Aham. trabalhar com fotografia, governador, para todos Os os prefeitinhos, eventos. todos os prefeitinhos que chegava lá com um Isso, requerimento isso, de, isso. de emenda, tirava A gente foto, estava lá, tirava uma né? foto. Então, isso daí começou a me alimentar nesse sentido. E eu comecei a ver que o lado da fotografia de eventos corporativos, Certo. ninguém. Era um nicho que ninguém explorava. Uhum. Tá? É um nicho que ninguém explorava. Todo mundo tinha evento social. E eu passei a olhar para esse nicho. Uhum. E comecei a ir, tal. E daí, durante esses eventos, algumas pessoas vieram para mim e falaram: "Pô, Guedes, você fez um evento assim, assim, com o governador Geraldo Alckmin, pô, mas cadê minha foto? Eu queria uma foto". E eu comecei a ver que realmente as pessoas tinham interesse naquilo ali. Tinham interesse e queriam Certo. aquilo lá. E comecei a desenvolver isso daí nessa área política e no corporativo também, a mesma situação. Uhum. E começamos uma trajetória que estamos até hoje. É. Você é presença constante na maioria dos eventos, se não todos os eventos Todo. aqui de Bauru, né? Todo evento que eu vou, pelo menos você está. E o nosso amigo em comum, o Cafeu, Sim. ele fala que se você só não tirou a foto da Santa Ceia É, porque você não estava lá. que eu não estava lá, né. É. Ele tem suas dúvidas, mas é por essa trajetória de começar cedo. Aham, Então eu sempre tive presente, tanto na época que meu pai tinha, aham. para você ter uma ideia, vamos dizer, eu com 12 anos de idade, eu já frequentava um baile dos debutantes. Legal. Quer dizer, eu não poderia nem entrar num baile,
Mas o doutor Nilson Silveira deu um... Porque eu iria ali para trabalhar, não para me divertir. Me fala uma coisa, os eventos, você acha que diminuiu o número de eventos sociais? Antigamente um monte de evento e hoje tem menos? Os eventos sociais, existe uma diferença. Eu estou falando de eventos sociais e eventos corporativos. Tá? O evento social hoje, infelizmente, caiu bastante. Infelizmente, pra você ter uma ideia, vamos dizer, eu cheguei a ter, quando nas boas épocas do Foto Guedes, eu cheguei a ter 15 equipes de casamentos. Tá? Então, o que acontecia? Nós poderíamos pegar 20 casamentos no mesmo dia, com equipes diferentes. Eu, naquela época, não tinha, lógico, a facilidade que hoje tem o celular, então eu ficava fazendo o quê? Administrando de evento, de igreja em igreja, de evento em evento, indo de ponta a ponta para saber se a pessoa tinha filme, não tinha filme, bateria estava em ordem, a máquina estava em ordem, tudo para ser. Mas, quer dizer, existia uma procura muito grande do evento social, principalmente na área casamento e na área de aniversário. Por quê? Era difícil para a pessoa tirar fotografia, tá? Era caro, tinha um processo diferente, então sempre foi mudado isso daí. Com o surgimento do digital, que calhou, eu não sei o porquê, calhou também com a revolução social, que hoje, vamos dizer, você vê uma quantidade menor de casamentos, de eventos sociais de casamento, vamos por aí, né? Hoje são poucos. Vamos dizer, naquela época você... eu não casei. Então, eu tenho meus 2 filhos que não casaram na igreja. E era uma tradição casar na igreja. Então, vamos dizer, nós tínhamos a Nossa Senhora de Fátima, ou a Igreja Santo Antônio, ou a Igreja Santa Terezinha. Os maiores casamentos mais sociais era a Santa Terezinha. Tá? Então, vamos dizer, a Nossa Senhora de Fátima com 10 casamentos, 12 casamentos num sábado. Então, até brinco, era casamento em série. Tá? Naquela época, o Padre Zezinho, o finado Padre Zezinho, que era uma pessoa fora de série, ele fazia casamento em série. Se a noiva... acontecia alguma coisa com a noiva ou atrasasse alguma coisa, ela ia para o fim da fila. Então, era uma coisa em série. Hoje, você passa nas igrejas, são poucas igrejas que têm casamento. Quer dizer, então, isso daí gerou uma recessão nas mãos de obras também, não só da fotografia, dos buffets, de todos E os corporativos? Os corporativos de empresa ainda continuam tendo bastante, mas, primeiro, a minha impressão é que, assim, tinha lá o baile dos advogados, o jantar dançante dos não sei quem. Parece que todo final de semana tinha um evento... Não, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que o corporativo aumentou. Tá, mas aí eu acho que é mais de vendas, os caras que fazem... lógico. Mudou-se o perfil do corporativo. Mas ele teve um aumento de trabalho. Tá? Agora, o que, no meu ver, na minha área, o que atrapalhou muito foi a área digital facilitou a fotografia. Sim. Então, hoje, as empresas, que é o grosso do corporativo, as empresas passaram a ter um departamento de marketing com toda uma estrutura montada. Você entendeu? Hoje nós temos lá aqui em Bauru quantos jornalistas formados saem por ano. Então, quer dizer, essa mão de obra ela tem que cair em algum lugar. E muitas vezes ela cai na fotografia, cai no evento corporativo e cai nas empresas também. Então passa a ser fotógrafo, cinegrafista. Então as empresas passaram a capitalizar esse trabalho. Mudou muito, eu vejo que mudou muito também a abordagem do vídeo nos eventos corporativos.
Sim. Porque assim, os meninos daqui são contratados para fazer. Eles vão lá, ficam 4 horas do evento. E o que o dono do evento, a agência que contratou eles querem? 1 minuto de vídeo. Pega 4 horas e transforma em 1 minuto só para o Instagram e acabou. Hoje, realmente, eu sinto isso daí, eu estou sentindo isso na área corporativa, que as empresas ou os corporativos, eles estão migrando muito para vídeo. Mas é o que você falou, eles estão, eu chamo até os vídeos store. Eles querem aquele 30 segundos, que é o 30 segundos do store. Agora, isso daí é um momento. É um momento. É um momento. Amanhã já é outra coisa. Amanhã é outra coisa. Agora, eu faço um questionamento a você e às outras pessoas. Será que com isso nós não estamos perdendo uma memória? Eu ia falar isso agora. Assim, essa redução, historicamente, para o arquivo, vai ficar, né? Ficou perdido, né? É isso que eu estou falando. Hoje o perfil ele é muito instantâneo. Hoje a pessoa pensa no agora. Ele quer os cliques, ele quer as visualizações 24 horas, que é o tempo do score. Sim. É 24 horas, e daí? Acabou aquilo, acabou. Você entendeu? Então não existe mais a gravação. Entendeu? Eu não digo nem a fotografia em papel, que isso daí eu sou um adepto ao papel. Mas, tudo bem, mas que se grave arquivos e se preserve esses arquivos. Eu costumo que o digital ele teve muitas coisas boas, mais boas do que ruins, mas uma das piores coisas que ele foi a memória. O digital está acabando com a memória, não só das pessoas, como das corporações, como de todo o Você sabe que eu brigo com a minha sogra, porque minha sogra é a mulher da fotografia. Não importa o que aconteça, lá, vamos fazer uma foto, junta aqui, não sei o que. Aí faz foto aonde? No celular. Sim. Eu sempre falo assim, pra que vai fazer essa foto? Não, pra lembrar aqui. Eu falo assim, depois daqui 2 meses, a memória do celular estará cheia, a pessoa, pra limpar, vai lá e deletar essa foto e nunca vai fazer nada com essa foto. Não vai salvar. É o que eu falo pra você. A memória hoje, infelizmente, eu gosto muito de história. Então você vê, vamos dizer, eu leio muito Dom Pedro II. Dom Pedro II, para mim, foi um... Sabia que ele dormiu na minha cidade lá, Mineiros do Tietê? Mineiros do Tietê. Tem uma fazenda que chama Fazenda Imperial lá. Ele dormiu, ele ficou hospedado lá. E o interessante, a família que é dona da fazenda lá, lá de Mineiros do Tietê, o sobrenome, se eu não me engano, deles é Teixeira, preserva o casarão restaurado do jeitinho, pronto para visitar, tem plantação de café lá, alguma coisa. Sim. E até lá o Salto, que é a nossa cachoeira, chama Salto Dom Pedro II, porque ele parou lá para os cavalos beber água. Dom Pedro II foi quem trouxe a fotografia para o Brasil. Olha isso, novidadíssima para mim. Sim. Dom Pedro II foi um grande estudioso, tá? Ele foi um grande estudioso. Então, ele, com pouco tempo de implantação, ele trouxe a primeira máquina fotográfica, que tinha um nome específico, mas agora me fugiu a memória. Ele foi o primeiro fotógrafo, realmente. Inclusive, existe no museu... eu não sei especificar qual museu, mas existe a coleção de Dom Pedro II de todas as fotografias que ele fez. Todas. Quer dizer, você tem preservado uma coisa de 1800 e alguma coisa. Hoje, 2025, nós não temos preservado, talvez, o que aconteceu domingo. Por quê? Caiu no store, 24 horas, apagou, acabou. Então, é uma coisa que eu sempre falo. O digital, ele tem toda uma
uma coisa boa que ele trouxe para o mundo todo. O jornalismo, poxa vida, é importantíssimo. Se você está no Japão, bate uma fotografia, no mesmo segundo você está recebendo a fotografia no Brasil. Quer dizer, poxa vida, era uma... Mas, ao mesmo tempo, ele acaba com a memória, porque Sim. ele não tem uma preservação. Os HDs da vida, todos os arquivos, eles vão ser vulneráveis. Ou as nuvens, ninguém sabe. Aonde vai parar essas nuvens? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Flávio, bom, nós estávamos... Eu Vamos voltar estava para falando nós. Você entrou na política pela fotografia. Sim. Olha que história bonita. Entrou pela fotografia. E quando você trocou a fotografia pela política e você começou a se encantar com a política também, e começou não só a fotografar, como participar, como dar opinião, como querer participar, a se filiar, quando mudou isso? Bom, a partir do momento que você entra, a mosquinha te aperta, te pica, né? Todo mundo fala que a mosquinha... Então você vê o lado de bom e de ruim que a política tem. Entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que, apesar de ser saído uma vez candidato, mas não tive boas lembranças. Que ano foi? Há 6 anos atrás. 6 anos atrás. Eu saí para vereador, mas... Pelo PSD? Não, pelo PSL. Pelo PSL. Pelo PSL. Você é bolsonarista, né, Flávio? Não é que eu seja bolsonarista. Eu não me considero bolsonarista. Não sou radical, hipótese nenhuma. Eu sou de centro-direita. Certo. É o que eu me sinto. Eu sou de centro-direita. Eu tive, lá há algum tempo atrás, um flerte com o PT. Por que não? O PT foi um dos melhores clientes que eu tive até hoje. Como o PSDB também foi. PSDB. Então, eu saudade desse tempo, que a rivalidade era PT e PSDB. Todo mundo conversava, todo mundo tomava cerveja junto e discutia. Mas eu tive, pela fotografia, eu transitava nos dois mundos. Entendeu? Eu aprendi muito na fotografia com o PT. Por quê? Os eventos que eu cobri do PT, alguns eventos, eu tive a presença eu acho, um dos maiores profissionais da fotografia hoje, que se chama Ricardo. É o nome... esqueci. Dele, ele está com o Lula desde sempre. Olha, é um profissional que eu admiro. Muitas vezes eu fico olhando, eu não olho o que está sendo, mas eu fico olhando ele. Porque ele é um profissional assim... não existe... É um dos melhores profissionais do mundo. Entendeu? Aquela cena, eu sempre marco na área política. Do menino colocando a mão no rosto do Lula? Não, eu guardo aquela cena do Lula entrando no César Caravan de São Paulo, saindo acho de Congonhas, né? Os agentes conduzindo o Lula preso para o César Caravan, e o Ricardo, profissionalmente, ele está do lado. Ele está fotografando aquilo ali. A hora que, de repente, o Caravan começa a taxiar, eu começo a ver ele trabalhando e me veio a ideia. Falo, o cara fala, e agora? O que eu faço? Quer dizer, é uma das cenas que ficou me marcado. Quer dizer, um profissionalismo ao extremo. Independente de ideologia política, isso não tem nada a ver. Fotógrafo. Eu trabalhei muitas vezes com ele, que me admirou. Eu vi ele trabalhar, porque eu tenho muito disso. Eu, em eventos, principalmente os eventos que eu faço em Brasília, São Paulo, fora do circuito Bauru, né? Porque hoje, aqui em Bauru, eu sou referência. Fora de Bauru, eu não sou, eu sou um a mais.
Certo. né? Então eu observo muito, os meus Uhum. companheiros trabalhando, você entendeu? Para mim Sim. poder também absorver isso daí. Uhum. Você viu muita coisa, né? Principalmente por estar não só nos eventos sociais e ter essa participação política. O Flávio me contava aqui nos bastidores antes, né, no bate-papo que a gente faz aqui antes de gravar o programa, enquanto os meninos acertam as câmeras. Você fotografou a posse do Bolsonaro. Sim, eu fiz uma coisa assim que até hoje até Aham. nem eu acredito que eu consegui. Eu, assim, por intermédio de alguns sites ou de alguns amigos, eu consegui me cadastrar Uhum. no Palácio do Planalto. No fim, eu acabei sendo selecionado um dos fotógrafos Uhum. a cobrir, porque existe uma seleção, uma pré-seleção, que você tem que explicar tudo, Sim, todo o seu trabalho, tudo, tem que mostrar o seu trabalho. Então, não foi uma coisa assim de hoje para amanhã, sim. foi uma coisa que demorou 40 dias, tudo. E eu fui selecionado para fazer. Porque tem muita imprensa internacional também, né? Tem que dividir. Sim, Não tem sim. espaço para todo Sim, mundo. sim. Eu É. estava trabalhando, vamos dizer, eu com a minha maquininha simples, eu Aham. olhava para o lado, tinha um fotógrafo, Associated Press, com aquela É. big máquina, eu falava, pô, quer dizer, falou, o que que eu estou fazendo aqui, né? Aham. Perto desses monstros aqui. Quer Aham. dizer, então, e tudo isso foi um aprendizado. Eu Uhum. levo tudo isso daí como aprendizado. Então, Uhum. todos os eventos eu levo como aprendizado. Uhum. Você Tá? estava falando que você começou trabalhando com o Dr. Pedro, né? Sim. Você trabalhou também com o Marcos Pontes, né? Sim, o Marcos é um amigo, né, o Marcos, Uhum. além disso aí, é um amigo desde da sua viagem, né, desde seu Uhum. retorno aqui a Bauru, a gente sempre teve contatos, nas no lançamento dos livros, sempre eu estava presente, sempre conversando, sempre analisando, sempre fazendo, e a assessoria uma das assessorias do Marco, Uhum. percebendo isso daí, me convidou em 2014, se não me engano, Uhum. o Marcos Pontes vai sair a deputado federal. Você quer se engajar nisso daí? Uhum. Vamos lá. Quer dizer, então eu passei a fazer realmente parte da assessoria Uhum. para um valor específico. E ali aprendi muito, foi uma escola muito grande para mim, porque eu passei a realmente caminhar o estado inteiro com o Marcos, Uhum. tá? Então eu e ele, só eu e ele, porque foi por incrível que pareça, hoje um senador com quase 3 milhões de votos, mas naquela época era um deputado que era um Uhum. astronauta, ele não, Aham. ele é considerado um astronauta. Então, e era eu e ele mais um ou dois assessores só. Era a nossa equipe. Nós não tínhamos nada. Uhum. Então nós viajamos o estado de São Paulo inteiro, Uhum. pinga-pinga. Isso daí foi um aprendizado muito grande para mim, você entendeu? Uhum. Isso aí é lógico, foi houve uma química entre Sim. nós e que continua até hoje, né? Uhum. Continua até hoje, todos os eventos, eu participo, na campanha de deputado, de senador, eu fui convidado, apesar de tinha acabado de ter um infarte, sofrido um infarte, meu médico falando, você não pode fazer isso. Eu tive alta no dia de manhã, à tarde eu já estava em Aham. cima de um avião para ir para São Paulo para comandar o comitê da política de São Paulo. E lá eu Entendi. fiquei quase 2 meses sem voltar a Bauru, só trabalhando no comitê para a eleição dele, Entendi. Do aonde eu tive senador. contato com vários deputados, Uhum. vários senadores, vários governadores, inclusive com o Tarcísio, foi o primeiro contato direto que eu tive com o Uhum. Tarcísio naquela época.
Hoje eu trabalho cadastrado na Secretaria de Comunicação do Palácio Bandeirantes. Flávio, o Marcos Pontes tem um mandato do Senado, que vai mais 4 anos, né? Mais 6 anos. Mais 6 anos, né? Que é 8, né? É 8 8 anos. Mais 6, né? Tem esse resto de ano, 5 anos e meio. 5 anos e meio. O Pedro tá um tempo fora da política, que você o assessorou há muito tempo. Será que ele não vem candidato a deputado estadual? Eu brinco com ele, inclusive. Mas eu tô tentando uma entrevista com ele. Né? Eu acho assim, eu acho que é lógico, o bichinho pica. Uhum. É difícil sair o veneno. Mas só que hoje o Pedro faz um trabalho muito grande nos bastidores. E esse que é o trabalho. Hoje a política não é só o candidato. Eu sou uma pessoa de bastidores. Não quero ser candidato a nada. Mas eu adoro bastidores. E no caso do Pedro, eu acredito que também ele seja muito mais útil hoje na política, nos bastidores, do que como candidato. É que eu fico assim, né, devagar, na hora que eu deito na minha cama, assim, né, eu fico pensando, falei assim, puxa, Geraldo deve vir candidato ao governo do estado de novo, né? Já pensou uma dobrada? O Geraldo está no PSB. Quem está no PSB também? Deixa eu ver. O presidente do Ibama está no PSB também. Rodrigo Rochinho. Quem mais está no PSB? Olha, Pedro Tobias está no PSB também. Uma dobrada em Bauru ao Rochinho, Pedro Tobias com Geraldo candidato a governador. Será? Fico pensando, sabe, às vezes. Eu ser sincero para você, não acredito. Eu não acredito. Tem muitas forças que trabalham contra acho isso. que as coisas, não sei, é lógico, eu não tenho bola de cristal para saber, mas eu acho que a gente tem o nosso tempo. Eu acho que a gente tem o nosso tempo. O tempo Pedro Tobias passou. Ele foi um excepcional deputado. Hoje, com a política atual, será que seria? Não sei. Rodrigo Agostinho, mesma coisa. Foi um deputado federal. Hoje, talvez, na política atual, será que ele teria a mesma desenvoltura? Agora, nós temos, na política, nós temos que pensar muito isso a nível de Bauru, a nível de interior, que um deputado ou um senador, ele não tem só emendas. Porque todo mundo fala, o deputado traz dinheiro, o senador traz dinheiro. Isso não é ao contrário, isso daí é o que menos importa. Você vê uma situação do país hoje, essa situação do país, que depende do quê? Depende do Senado. O Senado hoje é o que deveria colocar a casa em ordem. Quer dizer, então, é isso que eu fico pensando. Será que adianta nós termos um candidato, um senador lá, olha, para ele trazer emendas para Bauru? Tudo bem, ele pode até mandar emendas para Bauru, mas será que o mundo da cabeça de um senador, ele só volta para a cidade de origem dele? Ele tem que se pensar num todo. Nem só em termos de Estado de São Paulo, apesar dele ser um específico de São Paulo, mas ele tem que pensar hoje no Brasil inteiro, nos moldes. Um deputado federal, mesma coisa. Você vê hoje a Câmara dos Deputados Federais, cada discussão lá quer dizer, você tem que... É ali que vai sair o Brasil, o novo Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você já se colocou na caixinha da centro-direita. Você está acompanhando as últimas votações do Congresso? A PEC da blindagem, que teve os protestos aí. Eu ia perguntar uma pergunta assim, você é a favor ou contra a PEC da blindagem? Não, eu acho que eu sou totalmente contra. Eu acho que esse negócio de foi um erro deles, né?
blindar, eu não posso, só pode abrir daqui 6 anos, daqui 10 anos. Eu acho um absurdo isso daí. A partir do momento que você é público, você é um candidato público, você é uma pessoa pública. Apesar de ser público, ele tem que dar satisfação ao público de quem ele foi eleito. Então, esse negócio de, me blinda por tanto tempo, isso é um absurdo. Vamos falar de futuro. Vamos voltar. Vamos falar de futuro. Aí, os eventos, inclusive encontrei você no último evento que eu fui, que foi muito bom, foi o prêmio da Destaques do Ano da CIB. Sim. Estava lá, bebi um pouquinho demais, né? O whiskinho, 12 anos ali, tava bom. O vinhozinho, Chile, tava o vinho maravilhoso. Muito champanhe de primeira. Aliás, parabéns para cima, parabéns pro Paulo Martinelli Júnior. Me recebeu de uma forma muito afetuosa lá. Muito bacana, parabéns, festa maravilhosa, né? A gente se excede um pouco. Futuro. Tava lá, tá cobrindo, vai continuar cobrindo evento, vai continuar fazendo fotografia, tem outros planos, vai escrever livro, Bom, eu falo só uma coisa para você. Eu me divirto trabalhando. Eu incorporo o evento. Quem me observa num evento, você vê que ali eu converso, eu faço meu network, que eu sei fazer muito bem. Ali eu converso com todo mundo, eu estou trabalhando, mas conversando com um, conversando com outro, criticando muitas vezes, aconselhando meus admiradores, né? Porque muitos dos fotógrafos que hoje me respeitam, né? Então eu oriento, olha, vamos fazer isso, não faz isso, faz aquilo. Olha, vocês estão errados, vamos fazer diferente. E muitos deles me aceitam e me agradecem. E é uma escola que a gente tenta passar pela experiência que a gente tem. Eu adoro fazer, certo? Eu adoro fazer. Você viu agora, no final de semana, eu venho de um final de semana bem tumultuado, com eventos corporativos, com acompanhamento do governador. No sábado, eu comecei às 8 horas da manhã, terminei às 10 horas da noite. Nós fizemos 2 cidades, fizemos Veracruz e Pompeia. Eu vi as fotos. Então, ali eu fiz pela Secretaria de Comunicação do Palácio Bandeirantes. Ali eu sou fotógrafo da secretaria. Tá? Então, eu adoro fazer isso daí. Mas é lógico que também a gente está um pouquinho, não cansado, mas a gente vê que o bom seria parar no ápice. E eu sempre falo, hoje eu estou no ápice. Mas não vai parar, não é? Isso daí, por isso que eu não vai parar nunca. Mas eu questiono uma coisa assim. Hoje, infelizmente, com os portais hoje, a moeda fotografia, ela virou, eu falei moeda, mas a fotografia virou uma moeda. Você entendeu? Por quê? Um certo veículo, ele pega o patrocínio daquele evento. Para ele pegar o patrocínio, ele dá a fotografia. Perfeito. Então, eu sempre defendi que o meu trabalho custa. E custa. Eu gosto de ser bem pago. E, infelizmente, hoje, os profissionais, ele não vê isso daí como. Então, passaram a trabalhar, que eu sempre questiono eles, inclusive, porque eu questiono muito meus companheiros, viu? Perfeito. Eu questiono, falo, peraí, que nem na CIB, um evento de praticamente 5 horas, 5, 6 horas, os fotógrafos, eles vão lá para trabalhar 1 hora. Eles ganham por hora. Isso daí eu não consigo absorver isso daí. Pô, mas como que você pode entrar num evento e ganhar por hora? É a mesma coisa você entrar num aniversário, fazer o começo do aniversário, acabou o meu...
Ah, mas não cortou o bolo. Ah, acabou o meu tempo, vou embora. Quer dizer, é a mesma coisa, você entendeu? Infelizmente, hoje, que nem eu contrato muitos fotógrafos para trabalhar comigo, eu contrato bem diferente hoje. Hoje eu contrato por evento. Você vai cumprir o evento. Uhum. Então, desmitificar esse negócio de hora, eu acho um absurdo isso daí. Nós não somos horistas. Se o cara vai embora, e aí a fala mais Sim, importante, a coisa mais sim. importante aconteceu depois. Eu já vi É. muitas vezes acontecer isso, e muitas vezes a pessoa ligar para mim e falou: Guedes, poxa vida, eu perdi essa fonte. Você tem condições de me mandar o arquivo dessas imagens? Falou: peraí, você foi contratado para fazer evento? Eu falei: ah, não, mas o fulano me pagou por hora. Eu falei, não, então você me desculpa, porque eu fui para fazer o evento, não para contratar por hora. Nesse período todo, você deve ter muita foto histórica, né? Que marcam a história de Bauru, principalmente, né? Bom, ah, eu tenho, sim, tenho muita coisa, assim, muita coisa, principalmente na área corporativa, sabe, entendeu? Uhum. O social, que na minha época era o evento, porque eu já Uhum. há 16 anos, mais ou menos, que eu não trabalho no social. Quer dizer, o último casamento que eu fiz faz mais ou menos isso aí. Uhum. Só se um amigo, alguma coisa, pede: olha, eu preciso Uhum. fotografar meu casamento, ó, o casamento do meu filho, ou um aniversário meu, uma bodas, que muitas Uhum. vezes aconteceu de eu ter feito o casamento e hoje eu estou fazendo a boda de ouro. Já aconteceu, por incrível que pareça. Caramba. Mas, ó, você faz a boda, você fez meu casamento, vamos fazer. Uhum. Mas a época dos filmes fotográficos, infelizmente, aquele arquivo se perdeu. Porque quando eu fechei a loja, aqueles arquivos acabaram molhando e teve Uhum. uma série de problemas que, infelizmente, eu sinto muito, mas, infelizmente, uma história morreu ali. Então, a parte do digital, eu tenho muitos arquivos. Mas, como eu te falei, eu venho da época que você tinha você guardava no, como é que chamava? Antigamente era o pendrive vem depois. Disquete. Disquetes, você tinha os disquetes, aquele grande, Nossa, depois tinha o disquete pequeno, pequeno, é. depois passou para o cartão, depois passou para o pendrive. Então, Ah. aquilo ali foram arquivos que foram, infelizmente, se perdendo. É o que eu falo, a memória. Eu sou um fotógrafo memorista, Uhum. mas, infelizmente, eu não tenho algumas memórias daquela época. Por quê? Foram gravados em disquete que hoje não tem aonde. Uhum. Foi um erro meu? Foi um erro meu. Realmente não ter feito backup em outro segmento. Mas houve um erro. Quer dizer, então eu tenho aqueles arquivos que eu tenho, a pasta, que eu jogo em nuvem, essas coisas eu tenho. Sim. Muita coisa, sim. Muita coisa que diz a história, né? Uhum. História política, a história corporativa também, porque tem o lado corporativo que Sim, sim, muitas empresas, importante. né, que chegaram aqui em Bauru, Aham. muitas empresas que saíram de Bauru, e eu É. tenho registro da inauguração, de repente, de uma hora para outra, elas foram embora. Quer Uhum. dizer, então muitas coisas nesse sentido. Não, mas eu acho importante a memória da uma cidade, a memória da civilização das pessoas é muito importante, tem que ser preservada, né? A gente entrevistou aqui também o Valcir, que era um cinegrafista da Globo lá de Sim, antigamente. atrás. Ele tem uns materiais que a gente assistiu para Sim, colocar as imagens dele. Falou assim: caramba, tem isso daqui tem que ser preservado. E sim, tá se perdendo ali com ele. sim. Bom, É, aí você é. tocou num ponto que eu agora, semana passada, inclusive, num Uhum, evento na Câmara Municipal de Bauru, eu levantei esse questionamento. uhum, O doutor Segala, o vereador doutor Segala, uhum, citou que ele tinha visitado a USC e tinha visto lá algumas coisas, uhum, e foi um estupim para mim realmente citar. Nós temos a obrigação de termos o Museu da Imagem e do Som.
Sim. Aonde sim, nós poderíamos guardar toda essa memória da cidade que está se perdendo. Está se perdendo. Está se perdendo. Nós já perdemos todos os historiadores da cidade, os principais historiadores, nós perdemos todos. Quer dizer, o Irineu Bastos Júnior, faleceu. Seu Gabriel Rui Peregrini, que é foi um dos maiores historiadores da nossa cidade. Os maiores. O que, vamos dizer, a memória daquela pessoa tinha era uma coisa fantástica. Graças a Deus, a USP ainda preservou alguma coisa dele. Mas, vamos dizer, de tudo que ele teve, a USP preservou o quê? 10%, 5% só. Mas, Tideide Lima, não Tideide deputado, o irmão dele, que foi um historiador de Bauru. Luciano Dias Pires. Quer dizer, todos esses historiadores que contaram a história de Bauru faleceram. O meu amigo secretário da Cultura agora. O Roger hoje eu já marquei uma... tem uma pessoa boa na cultura agora, o Roger. Vamos criar, aluga um prédio da hora pra caramba. Assim, não. Por incrível que pareça. Tudo, pega esse material, faz fotocópia de tudo, põe lá. Foi criado na época do primeiro governo Rodrigo Agostinho. O MIX foi criado quando o Pedro era hoje fotógrafo da Câmara, era secretário da Cultura. Então o MIX foi criado. Tinha até local, que seria na Estação da Paulista. Infelizmente, parou. Parou, né? Parou e ficou naquilo. Agora, nós estamos os arquivos aí, a uma disposição. Até quando? Não sei. Vai se perdendo, né? Não tem jeito. Flávio, poxa vida. Avisou que deu tempo já, mas o cara tem muita história. Obrigado por ter vindo aqui, tá? Disponibilizado uma horinha do seu tempo. Batido um papo com a gente. É muito bom falar com pessoas assim, entendidas como você. A gente fica agradecido pela sua presença. Tá? Muito obrigado. Eu só gostaria de aproveitar a ocasião fica à vontade. E prestar uma homenagem. Nessas 2 semanas, nós tivemos a perda de 2 pessoas muito importantes para a fotografia em Bauru. Você entendeu? Na semana passada, nós tivemos a perda do seu Luiz Kosaka. O Luiz Kosaka, talvez quem não conheça, Kosaka, da família muito tradicional, como a família Guedes, Kosaka, família Foto-Cherry, certo? Seu Luiz faleceu nos Estados Unidos, onde morava atualmente, já com quase 90 e poucos anos. Ele foi colaborador meu por muitos anos, trabalhou comigo muitos anos, inclusive. Teve o Foto Luiz na Virgílio Malta por muitos anos também. E ontem nós tivemos a perda imensurável do Julinho Kosaka, também outro desbravador, Foto-Cherry. Então, eu, pelo pesar desses 2 profissionais, e talvez hoje a mídia nem saiba quem que são, mas foram pessoas muito importantes, a família Guedes e a família Kosaka. Então, vamos colocar Foto-Cherry e Foto Guedes, foram pessoas que nortearam a cidade de Bauru, principalmente na fotografia. Então, onde trouxe a memória da cidade. Então, minha homenagem aos 2. Fica homenageado e parabéns também pela lembrança, pela consideração. Sim. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Um papo de primeira classe aqui com o nosso convidado Flávio Guedes. Lembrando sempre, você está nos acompanhando pela rádio ou pela TVC, pegou só da metade pro final, quer ver como foi o papo todo? Corre lá no YouTube que tá completo, tá? Obrigado por Presa Filmes, obrigado a todos os nossos parceiros de mídia, né?
que nos ajudam aqui no programa. Até o próximo programa. Tchau.